havia pensado. Mas para quem estava aqui na última celebração, na celebração de envio no livro, eu estava com este overol, ou alquidar, estava com essas terras aqui. Como foi bem lembrado, eu estava simbolizando a terra e um orixá muito específico, que é muito caro para o orixá que mede, que é o Moulu. Então, eu fiz uma coisa que deu vontade de fazer de novo. É assim que a gente de Candomblé saúda os orixás, que nada mais são do que a terra. Então, uma forma de a gente estar rememorando também e falar depois desse momento é um pouco complicado para mim, porque é sempre de muita emoção. Mas, vamos lá, me convidaram para estar compartilhando um pouco com vocês, falar um pouco sobre o Candomblé, mas mais do que isso, que era para falar sobre o diálogo interreligioso. Para quem me conhece, né, eu sou de Candomblé. E então é um pouco que eu vou tentar aqui. Eu prefiro escrever um texto de modo que eu fico tentar ficar o mais inteligível possível. E é claro, a ideia é que depois a gente abra para bater um papo, tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim. Então, acho que vamos começar. Mais uma vez, boa noite. Como resta a tradição, eu peço a bênção dos meus mais velhos, peço a bênção dos meus mais novos e peço que meu Pai nos abençoe. Peço a Exu, que é o Senhor da comunicação, que me deu o seu dom da comunicação para que todos e todas me compreendam. E Oxalá, que é o dia de hoje, a sabedoria necessária para conduzir este momento. Estou extremamente honrado com o convite e com imensa alegria que venho até aqui fazer a abertura deste encontro tão importante na minha formação e para falar sobre um tema que nos últimos anos tem me acompanhado e se tornando uma das minhas forças motrizes: o diálogo religioso e a intolerância religiosa com as religiões de matriz africana. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas de Deus, sou preto, morador da Baixada Fluminense, estudante de Ciências Sociais da PUC-Rio, pesquisador na área de intolerância religiosa e iniciado no Candomblé, pelo Paulo Machado Firmino de Ossanha, no Ilha Chamo. Este terreiro descende da Casa Branca do Engenho Velho, conhecido também como Ilha Cheia da Soca, considerado o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, que foi fundado em 1930 em Salvador, Bahia. Portanto, o que compartilharei com vocês é a minha experiência dentro deste terreiro tradicional. Faço questão de frisar aqui a minha experiência dentro desse terreiro, porque, começando com o meu orixá, ele falou uma coisa que é muito interessante. Poxa, fala com ele a questão dos falsos profetas. Por que eu trago essa lembrança agora? Pelo mesmo modo, os falsos profetas existiram na Bíblia e existem até hoje nas religiões cristãs, elas também estão presentes nas outras religiões cristãs. E, portanto, não é diferente no Candomblé. Eu estou falando isso agora porque ontem eu tive a infelicidade, não sei quem acompanhou, de abrir a TV, na Rede TV, no canal da Rede TV, no programa que eu não sei qual, o programa da tarde, o programa desse horroroso da tarde, aonde a manchete era uma mulher famosa, Alexandre Borachi, enfim, uma mulher famosa, aonde ela estava dizendo que tinha feito uma tumba para poder virar famosa, etc e tal, e estava arrependida, falando que ia se convertir e encontrar finalmente Deus. Então, a história que ela está contando, eu não digo que é mentira, porque de fato existem muitos falsos profetas dentro do Candomblé. Então existem muitas caras, muitos pais santos e irmãos de santos que dizem e prometem um milhão de coisas. Mas uma coisa aqui, trago a pessoa amada em 3 dias e brincadeira em 24 horas. Né? E isso a gente sabe, para a gente que é religioso tradicional, não é uma grande mentira, isso não existe. Então, por isso eu estou frisando isso. Mas antes de falar da minha experiência no Candomblé e partilhar com vocês
algumas questões. É importante salientar que fui gestado em Paris nessa casa, ou seja, como foi bem lembrado, frequento essa casa aqui, Floricanto, desde os 13 anos de idade. Estava lembrando ali, meu primeiro Floricanto foi em 2006, né, lá em Magé, naquele temporal que teve, maravilhoso, e na presença de uma pessoa, uma presença ilustre, um pastor que não está mais entre nós, né, mas que marcou a minha história. Cheguei aqui através da minha mãe Adelaide, que está ali, né? Isso significa dizer também que não fui sempre candomblecista. Grande parte da minha formação religiosa e social ocorreu dentro da Igreja Católica, principalmente dentro da Pastoral da Juventude, tem colegas aqui da Pastoral, a Pastoral AF, que foi a última que eu larguei, e o próprio Floricanto. Foram estes os lugares a fonte da minha religiosidade inicial, e sempre serei grato por todo o aprendizado neste período. Podem estar se perguntando alguns, por que então ele saiu da igreja? Respondo dizendo que, apesar de tudo isso, o candomblé foi o caminho escolhido por mim para dar prosseguimento à minha vida religiosa. De um modo geral, saí do catolicismo porque as minhas inquietações espirituais, sociais, étnicas, não eram mais supridas dentro da igreja. Isso significa dizer que as minhas inquietações não têm nada a ver com as inquietações de vocês. Significa dizer também que provavelmente as inquietações de vocês vão ser supridas em outros espaços. São as minhas inquietações. Como disse anteriormente, o meu intuito aqui é refletir sobre a importância do diálogo interreligioso, tanto para nós, adeptos de matrizes africanas, quanto para outras doutrinas religiosas. Além de apresentar um pouco do que é o candomblé que professa e problematizar acerca da discriminação religiosa sofrida para nós afro-religiosos. Alguém vai estar se perguntando, mas poxa, como falar de algo interreligioso, não vai falar de intolerância religiosa? Quando me perguntaram qual seria a minha fala, eu disse que ela seria diálogo interreligioso a partir da perspectiva candomblessista. E falar de diálogo interreligioso pro candomblessista é, sobretudo, falar da discriminação religiosa. Uma coisa profundamente conectada. Vamos falar mais para frente sobre isso. Sabemos que um dos objetivos do Floricanto, desde seu início, em 1993, é a formação ecumênica dos povos de Deus, faz-se necessário falar um pouco sobre as religiões de matriz africana, especificamente o candomblé. Abro um parênteses aqui, é importante dizer que quando eu estou me referindo às religiões de matriz africana, eu estou querendo dizer que não existe apenas o candomblé e a umbanda, como a maioria das pessoas acham. Religiões de matriz africana, eu estou querendo dizer candomblé sim, estou falando da umbanda, mas eu estou falando também, lá em Pernambuco, por exemplo, estou falando do tambor de mina, no Rio Grande do Sul, eu estou falando do batuque, eu estou falando da encantaria também, mais lá para a Amazônia, e tantas outras expressões religiosas que têm as suas matrizes, isso significa que têm influência dos negros e negras que foram escravizados aqui no Brasil. Mas eu vou falar especialmente sobre o candomblé. Especialmente porque um dos motivos que geram a discriminação religiosa e, consequentemente, a impossibilidade do diálogo é o total desconhecimento do seu culto, suas liturgias, seus ritos, sua origem e etc. Para muitos brasileiros, sejam eles brancos ou pretos, ricos ou pobres, da área nobre ou da periferia da cidade, os cultos de matriz africana são primitivos e, principalmente, fazedores do mal e adoradores do demônio. Curiosamente, este demônio é uma invenção cristã, e que por isso não faz parte da cosmogonia de matriz africana. Vale dizer que para nós, matriz africana, não existe a personificação do mal, porque no caso do catolicismo, das religiões cristãs, seria demônio, Satanás, Lúcifer e tantos outros nomes que o mesmo demo, e por aí vai. Não existe esse ser para nós. Tanto o bem como o mal existem e cabe aos seres humanos escolher o caminho a ser seguido. Não somos maniqueístas, ou seja, não dividimos o mundo entre Deus, que seria o bem, e o demônio, que seria o mal. Isso muda o mundo. A gente não acredita nessas relações tão estranhas entre o bem
possibilitam essa dicotomia. Vale dizer, por exemplo, que se para o católico, para o cristão de modo geral, existe só o inferno, são os únicos dois mundos possíveis, para nós matrizes africanas existem 9 possibilidades de lugares possíveis. As religiões de matriz africanas foram construídas pelos negros escravizados na época da colonização brasileira. Ao falarmos dela, estamos nos referindo ao rico e vasto universo ritualístico e simbólico, resultado da reelaboração e ressignificação de diversas culturas africanas, oriundas das etnias Yorubá, Fon, Ewe e Bantu, que atualmente se localizam nos países da Nigéria, Benin, Togo, Burkina Faso. Todos esses países que eu falei até então se localizam na África Ocidental, para cima, próximo, abaixo do deserto do Saara até o centro do continente africano, aonde a gente vai encontrar Angola, Congo e Moçambique. São esses países, ou melhor dizendo, são essas etnias que ajudaram a formar o que a gente entendeu sobre a religião de matriz africana. Importante dizer que existem diversos candomblés no Brasil, sendo os mais conhecidos o candomblé Queto, o candomblé Jeje e o candomblé Angola. Cada um deles possui sua matriz linguística e sua especificidade litúrgica, que geralmente está de acordo com as tradições culturais de sua origem. Eu costumo dizer, quando a gente se refere a candomblé, eu faço uma analogia quando a gente se refere a cristianismo. O cristianismo nada mais é do que um chapéu que abarca, tenta abarcar diversas expressões religiosas que levam em consideração Jesus Cristo. Não é isso? O candomblé é diferente. O candomblé é como se fosse um chapéu enorme também, onde se abarca diversas, aí não mais para Jesus Cristo, mas tradições culturais que têm a ver exatamente com esses povos que formaram. Então, quando, por exemplo, falo de candomblé aqui, eu estou falando das tradições culturais dos povos Yorubá, que se localizam na Nigéria e no Benin, por exemplo. Quando eu me refiro ao candomblé Jeje, eu estou me referindo aos povos que são de origem Ewe e Fon, que hoje também se localizam onde se tem o país do Benin. Para dar um exemplo de diferença litúrgica, é o exemplo da linguagem. Quando, por exemplo, no candomblé que é do qual eu faço parte, a gente canta reza em Yorubá, no candomblé Jeje se vai rezar, se vai cantar em Fon, por exemplo. Então, a gente poderia cantar, em Yorubá poderia cantar assim: Ogum Adjoe Mario, Ogum Balé Baonão, Ogum Adjoe Mario, Amado Yeye. No Jeje eu ia cantar uma coisa completamente diferente. Poderia tentar cantar alguma coisa assim, do tipo Aoxemi Agemiru, Ae Ae, Aoxemi Agemiru, Ae Ae. São duas línguas diferentes, portanto fazem parte de culturas diferentes. As religiões de matriz africanas se baseiam em energias que estão contidas na natureza, e a esta fonte energética nós denominamos axé. Segundo o Mãe da Oxóssi, que é a atual liderança e a atual Yalorixá, o Ilé Xalcofunjá, que é uma das casas mais tradicionais de Salvador, o axé seria o princípio realizador de divino, o poder por excelência, oriundo de Olorum. Olorum é Deus em Yorubá, que através dos orixás atua sobre todas as coisas. As divindades das religiões afro podem ser chamadas de orixá, se for candomblé Queto, Vodum, se for candomblé Jeje, ou Inquice, se for candomblé Angola. Essas divindades representam os 4 elementos da natureza, ou seja, ar, terra, fogo. É isso, né? E água. Faltou água. As 2 casas fazem até da minha mente. São forças energéticas desprovidas de um corpo material. Os orixás são forças energéticas desprovidas de um corpo material. Sua manifestação básica para os seres humanos se dá por meio da incorporação ocorrida em seus filhos e filhas. Por exemplo, eu incorporo o orixá Molu, que representa a terra. São também considerados ancestrais divinizados, antigos reis e rainhas que viveram em um passado mítico.
significa que o candomblé, por excelência, cultua a natureza, também representada aqui, por exemplo, que é a maior expressão do Deus Criador. Sendo assim, por exemplo, o elemento de Ogum, que é o orixá, é a terra, e o seu domínio seria a metalurgia, ou seja, o ferro, a capacidade de forjar o ferro, a espada, enfim, e as batalhas. O elemento de Oxóssi também é a terra, e o seu domínio é a caça, símbolo da fartura. O elemento de Oxum é a água doce, ou seja, a água dos rios, e o seu domínio é a beleza e o ouro. O elemento de Ossanho, também representado pelas folhas, é a terra, e seu domínio são as folhas e o seu respectivo poder curativo. O elemento de Inhaçã é o ar, e o seu domínio são os ventos e a tempestade. Apenas alguns exemplos. A minha experiência religiosa me permite dizer que as religiões afro-religiosas historicamente proporcionaram espaços espirituais e físicos de aconchego e resistência aos nossos ancestrais. Costumo dizer que se hoje a população negra sobreviveu a todo o sofrimento, deve-se em grande medida às comunidades de terreiro. O candomblé nos permite estabelecer o contato com os nossos ancestrais, estabelecer o equilíbrio entre a totalidade do nosso corpo. A gente de matriz africana não separa o corpo da mente. Isso é uma tradição ocidental da modernidade. Tem esse costume de separar a mente do corpo e a compreensão da mente enquanto algo bom, enquanto a luz, né? A Revolução Francesa mostra muito bem isso, e o niilismo, né? Enquanto o corpo é amaldiçoado, representa a carne, que é a morte. Para nós, matriz africana, não. O corpo e a mente são uma coisa só, isso é muito importante. O corpo é o templo do nosso orixá. É por intermédio do nosso próprio corpo que ele vem até a terra. Então ele jamais pode ser amaldiçoado. O candomblé nos ensina a amar e a preservar a natureza, a respeitar os mais velhos, visto que são eles os mantenedores de todo saber, a respeitar a diferença de gênero sexual e religiosa. O candomblessista, além de ter a responsabilidade de guardar os segredos da religião, é convidado a vivenciar outra perspectiva de mundo, na qual os sujeitos da história que são negros, reis e rainhas originários do continente africano. Sendo assim, em tese, a centralidade passa a ser os valores e costumes afro-brasileiros e não mais somente eurocêntricos. Por fim, o ritual de iniciação, que é o momento mais importante e sublime para alguém de candomblé, que curiosamente, ano passado, eu estava completando 3 meses quando eu vim para cá, e esse ano já tem mais de um ano, por isso eu estava ali tão emocionado, eu estava lembrando quanta coisa eu tive que passar nesse 1 ano que a gente fica no resguardo religioso, né? Lembro aqui que a nossa sagrada hora de molhar a palavra, todos estavam lá fora e eu estava aqui dentro, né? Exatamente por isso. E que é um ritual muito caro para nós, matrizes africanos, que é o momento que a gente está mais vulnerável, visível aos outros. É o momento que a gente fica careca, que a gente tem que andar tudo de branco e tantas outras coisas mais. Né? Por fim, o ritual de iniciação tem um intuito diferente do que dizem que a gente raspa a cabeça do demônio. A gente tem um intuito de preparar o novício, ou seja, aquele que vai ser iniciado, para que este seja capaz, através da purificação, sacralização, orientação e aprendizagem, de harmonizar-se consigo mesmo, com sua ancestralidade e com a natureza. Não tem nada mais sublime e sagrado do que isso. Tentando entender de onde se tiram tantas outras coisas. Por fim, vamos falar de diálogo. Inicio minha reflexão sobre o diálogo religioso citando uma passagem de um importante pesquisador da religião dos orixás,
IRTG, localizada em seu livro Orixás, Deuses Yorubás na África e no Novo Mundo. Para ele, abre aspas, uma das características da religião dos orixás é seu espírito de tolerância e a ausência de todo proselitismo. Fecha aspas. Proselitismo, para quem não sabe, é a prática da conversão, a crença de que temos que converter os outros. Para nós, matriz africana, isso é um problema seríssimo. E aí fica uma coisa para debate, porque é uma das práticas, sobretudo dos evangélicos, dos protestantes. Isso para nós, matriz africana, é um problema muito sério. Outra passagem que trago aqui é, já citei ela, mas vou falar mais uma vez, da Mãe Estela de Oxóssi. A citação é de um artigo escrito por ela sobre o orixá regente do ano, denominado que orixá rege o ano. Eu imagino que a maioria de vocês sabem que no início do ano, né, sempre tem aquela curiosidade de alguma mãe de santo joga, algum pai de santo joga, para saber o que vai acontecer. E uma das coisas é essa coisa do orixá regente. Sendo de matriz africana ou não, todo mundo de alguma maneira tem essa curiosidade. Né? Tinha lá aquela famosa, ela deixava que puxou o nome agora, que jogava da fantástica. A famosa Mandiná, quem não ouviu falar da Mandiná? Que veio aparecer. Né? Em determinado momento do texto, ela diz o seguinte: a referida divindade que se revelou no jogo feito por mim não está comandando o mundo inteiro, nem mesmo o Brasil ou a Bahia.